Paz e graça seja na vida de todos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 21 de Gênesis. Nós temos aqui três acontecimentos e o primeiro deles, tão conhecido, que é o nascimento de Isaac, o filho da promessa. De acordo com a promessa, o Senhor Deus abençoou Sara. Ela ficou grávida e na velhice de Abraão lhe deu um filho. O menino nasceu no tempo que Deus havia marcado e Abraão pôs nele o nome de Isaac. Quando Isaac tinha 8 dias, Abraão circuncidou como Deus havia mandado. Quando Isaac nasceu, Abraão tinha 100 anos. Então Sara disse: Deus me deu motivo para rir, e todos os que ouvirem essa história vão rir comigo. E disse também: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar? No entanto, apesar de ele estar velho, eu lhe dei um filho. O menino cresceu e foi desmamado. E no dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Aqui nós vemos que o milagre chegou. Nós precisamos visualizar essa cena. 25 anos se passou. Desde o capítulo 12, Abraão com 75 anos de idade, e Deus faz uma promessa para Abraão, que daria a Abraão herdeiros, que daria a Abraão uma nação, nações. E Abraão esperou 25 anos por essa promessa. Eu gosto muito de meditar sobre isso, porque esperar não é nada fácil para ninguém. Não é nada fácil para mim e não é nada fácil para ninguém. Mas estarmos no reino de Deus é tudo diferente. Diferente de esperar, saber esperar. Esperar numa promessa, dando glória a Deus, sabendo que Deus está trabalhando, sabendo que Deus tem o melhor para nós. A questão para o cristão não é a espera, e sim como é a minha espera. Nunca deve ser com pensamentos negativos, nunca deveria ser com murmuração, né? Aqui então o milagre acontece. Eu gosto de meditar em Jeremias 29:11, onde o Senhor diz assim, eu coloco essa passagem nas minhas orações, que Deus diz assim: eu é que sei, Rosilene, os pensamentos que tenho a respeito de você. Tenho pensamentos de paz e não pensamento de mal, para lhe dar o fim que esperais, para lhe dar o fim que desejais. Nós oramos a palavra de Deus, colocamos o nosso nome, colocamos o nome do nosso familiar, daquela pessoa que nós estamos intercedendo. E eu sempre oro esse versículo, porque para que eu não caia na tentação de esquecer como é que Deus me vê, que pensamentos Deus tem a respeito de mim. Também Isaías 55, a partir do verso 8, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os caminhos de vocês, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Por que eu trago isso para nós? É porque enquanto nós esperamos,
costumamos a pensar tantas coisas. Ah, será que Deus não me ama? Ah, será que Deus não quer o meu bem? Ah, será que Deus não está vendo o tanto que eu estou sofrendo? O quanto eu preciso deste milagre, dessa bênção? E Deus diz para nós: os meus pensamentos são mais altos que os seus. Os meus caminhos são mais altos que os seus. Eu é que sei que pensamentos que tenho a respeito de vós. E assim Deus prossegue ministrando aos nossos corações. É interessante o quanto nós vemos a dificuldade para que o milagre chegue em toda a Bíblia Sagrada. É um que fica no poço para ser curado durante 38 anos, é outro que nasce já cego, é outro que 12 anos com hemorragia, outra. E é o milagre grandioso da ressurreição de Lázaro, 4 dias. Por que não no primeiro dia, no segundo dia? Nós percebemos aqui Deus deixando as coisas difíceis, as coisas assim complicadas, com o impossível, para que Deus se manifeste com o possível dele e o nome dele seja glorificado. Então nós vemos isso em toda a Bíblia Sagrada, e nós vemos Abraão depois de 25 anos. Eu não sei quanto tempo você está esperando pelo seu milagre. Eu não sei quanto tempo houve uma promessa de Deus para a sua vida, mas Ele está aqui falando para você e para mim, através do milagre que foi o nascimento de Isaac, o filho da promessa, que aqui Sara diz que ela riu, ela sorri, e o nome de Isaac significa sorriso, e ela ainda diz: várias e várias e várias gerações irão rir comigo. Porque era algo impossível, ela já tinha passado o tempo da mulher. Ela era estéril. E o milagre acontece aqui. E o nome do Senhor é glorificado. É isso que eu quero trazer para nós. Não interessa a dificuldade do milagre. Porque quanto mais difícil o homem considerar, maior, mais elevado será o nome do Senhor, e o nome do Senhor será glorificado através daquele milagre. E Abraão, ele cumpre a aliança com Deus, e ele circuncida o seu filho Isaque ao 8º dia. As crianças eram apresentadas ao 8º dia. Como uma curiosidade, os árabes já fazem a circuncisão com 13 anos, que foi a idade que Ismael foi circuncidado. Depois nós temos aqui também, Sara, ela dá de mamar, ela fala, né, como que poderia ser, mas ela dá de mamar até que a criança seja desmamada. O costume era com cerca de 3 anos, e Abraão faz uma grande festa. Guarde aí no seu coração. O seu milagre está sendo preparado e vai ser grande, porque Deus será glorificado com a dificuldade, com o tempo de espera. Saibamos esperar. Depois nós temos a outra situação, que é Agar, aquela egípcia escrava, com seu filho Ismael, filho de Abraão. Começa a acontecer aqui um atrito. A palavra do Senhor diz que Ismael brincava com Isaque. Outras versões diz que ele zombava de Isaque. E Sara ficou incomodada com aquilo e percebeu que não ia dar certo. Que o futuro ia ser uma coisa muito, muito complicada. E Sara diz para Abraão: mande a escrava Agar embora com o seu filho. Olha só novamente o resultado daquela plantação. Agora a colheita.
Abraão com um filho de cerca de 17 anos, porque Isaac já estaria com uns 3 anos de idade, ele tem que mandar o seu filho embora. E Abraão vai falar com Deus: Deus, como é que eu mando o meu filho embora? E Deus fala com Abraão: Abraão, pode dispensar tanto a mãe quanto o filho, porque eu vou cuidar deles. E a promessa que eu tenho para você é através do teu filho Isaque. Não precisaria de Abraão se preocupar, porque Deus falou que faria de Ismael também uma grande nação. E Abraão, né, imagino eu, com o coração partido, ele prepara alimentos, água e põe para a mãe Agar com o seu filho e despede. Deve ter sido muito, muito doloroso para Abraão, mas ele obedece. E depois nós temos Agar com o seu filho Ismael no deserto. Aqui dá a entender que a água acaba e eles entram ali num desespero. Agar põe o seu filho à sombra e começa também a clamar, né, a falar ali num desespero, e o filho chora. E a palavra do Senhor diz: e Agar foi embora andando em direção pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água do odre, ela deixou o menino debaixo de uma arvorezinha e foi sentar-se uns 100 metros dali. Ela estava pensando: não suporto ver o meu filho morrer. Ela ficou ali sentada e o menino começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino e lá do céu o anjo de Deus chamou Agar e disse: por que é que você está preocupada, Agar? Não tenha medo, pois Deus ouviu o choro do menino aí onde ele está. Vamos, levante-se o menino e pegue-o pela mão. Eu farei dos seus descendentes uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço. Ela foi, encheu o odre de água e deu para Ismael beber. Protegido por Deus, o menino cresceu. Ismael ficou morando no deserto de Parã e tornou-se um bom atirador de flechas, e sua mãe arranjou uma esposa egípcia para ele. Daqui então viria uma grande nação, como Deus havia prometido. E Deus prometeu para Abraão que cuidaria de Agar e do seu filho Ismael. E ali, a hora que eles estavam prestes a morrer, que cena, né? A mãe se afasta do filho porque ela diz: eu não quero ver o meu filho morrer. E Deus ouve o choro, o lamento, a tristeza do menino e manda um anjo para falar com Agar e para mostrar a Agar uma fonte ali pertinho e dar essa motivação, essa esperança para ela de que o filho dela seria uma grande nação. A promessa de Deus se cumprindo também através da vida de Ismael. Depois nós temos, no mesmo capítulo, Abraão e Abimeleque, aquele rei que Abraão teria ido à cidade dele e ele teria disponibilizado a sua esposa para esse rei, e todos os acontecimentos do capítulo anterior. E uma coisa bonita que acontece aqui: por esse tempo Abimeleque foi conversar com Abraão. Ficou é o nome do comandante do exército. Foi com ele, ficou. Abimeleque disse a Abraão: Deus está com você e tudo o que você faz. Abimeleque diz a Abraão: Deus está com você e ele é com você, Abraão, em tudo o que você faz. Dessa palavra, dessa frase aqui, nós já teríamos uma pregação. Porque as pessoas têm que olhar para nós e dizer: verdadeiramente, Deus é com você. Verdadeiramente, o Senhor te abençoa.
E eu quero esse Deus da sua vida. E eu reconheço que você é um homem e uma mulher de Deus e que pode me abençoar e que pode orar por mim. Então, essa atitude aqui de Abimeleque, falando assim para Abraão, é para chamar a nossa atenção, porque ele reconhecia que Deus era com ele. E assim o mundo deve reconhecer que Deus é comigo, que Deus é conosco, que eles veem um brilho diferente na nossa vida, que eles veem uma alegria onde não deveria haver alegria, porque muitas vezes estamos passando por uma grande luta. E acontece aqui deles fazerem uma aliança e ele falar que ele poderia morar nas terras deles, Abimeleque diz. E tem aqui uma questão de um poço onde os empregados de Abimeleque teriam brigado com os empregados de Abraão. E Abimeleque deixa aquele poço ali para Abraão e tudo que Abimeleque queria é que Abraão se estabelecesse mesmo nas terras dele. E que o Deus de Abraão também estaria abençoando Abimeleque. Olha que lindo, um rei ímpio, mas que temia ao Senhor. Uma escrava egípcia ímpia, mas que temia ao Senhor. E Deus aqui mostra o seu cuidado para o ímpio, para Abimeleque e para Agar e seu filho. Amém? Fica essa palavra do Senhor para a sua meditação, em nome de Jesus.